Vamos sentar e manter as nossas Bíblias abertas ao texto inicial da mensagem desta noite, em 1 Coríntios capítulo 2, e nós lemos agora os primeiros 4 versículos. E eu queria hoje trazer abordar um tema de algo muito triste, algo muito comum que a gente encontra hoje em dia, não somente em igrejas, mas no dia a dia, trabalho, em casa, na rua, com amigos, todos os lugares. E o tema de hoje é simplesmente isso: palavras vazias. Palavras vazias. Diz o ditado que nós não devemos julgar o livro pela capa, mas é exatamente isso que acontece muitas vezes. Muitas vezes o conteúdo não é tão importante quanto a apresentação. O que acontece hoje em dia é que pessoas falam de forma leviana, de forma inconsequente. Eles falam algo que pode até ter aquela aparência, aquela capa, aquela fachada, mas às vezes é só isso. É só fachada, é só a capa, é só aparência. São palavras, mas são palavras vazias. Geralmente essas palavras vazias de nada valem, justamente por não ter conteúdo. Palavras vazias de nada valem, a não ser para, muitas vezes, desviar a atenção, enganar, defraudar. E eu não estou tratando de um episódio específico, mas não sei contar a você, mas eu fico farto desse tipo de palavras vazias. E se eu fico farto, imagine Deus. Eu sei que Deus fica farto, porque em Mateus 15, versículo 8, ele diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É exatamente isso. A boca e os lábios, eles falam, se aproximam de Deus com palavras, saindo da boca, saindo dos lábios, mas o coração? Palavras é capa, mas o conteúdo? A capa é muito bonita, mas o conteúdo está longe de Deus, o coração está longe de Deus. E Paulo aqui, no texto que nós lemos, ele está falando que o Evangelho não veio em palavras vazias, mas em poder. Versículo 4 fala, e eu, irmãos, versículo 1, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o Evangelho de Deus, não fui com sublimidade de palavras. Eu não fui, o Evangelho não chegou a vocês só com palavras, sabe? Jesus não diz, todo aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Aquilo não eram só palavras, aquilo era verdade. Ali havia conteúdo. Interessante essa palavra, sublimidade de palavras. Essa expressão, sublimidade de palavras, se você fazer uma transliteração do que foi escrito no idioma original, ele literalmente quer dizer palavras bonitas. Essa sublimidade de palavras, literalmente quer dizer palavras bonitas. Ele diz assim, olha, eu, irmãos, quando fui ter convosco, comunicando-vos o testemunho de Deus, não foi com palavras bonitas. Eu não cheguei lá com palavrinha engraçada, bonitinha, para impressionar você. Não. Não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado, e eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas, mais uma vez, em palavras, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele falou, minhas palavras não eram só palavras bonitinhas, elas tinham conteúdo. Muitas vezes nós proferimos e nós ouvimos palavras que é só a fachada. Na realidade são palavras vazias. O apóstolo Paulo repete esse mesmo pensamento em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, onde ele diz, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder. Mesmo pensamento que ele falou aos Coríntios.
O Evangelho não é em palavra, o Evangelho é em poder. Nós não podemos ver poder. Nós não podemos enxergar poder. Não posso chegar aqui e falar, está aqui um quilo de poder. Poder é invisível, mas nós podemos ver os efeitos do poder. Ninguém vê o vento. Ninguém fala, o vento ali indo embora. Mas a gente vê as folhas, a gente vê as árvores balançando, nós vemos o efeito que o vento tem. É igual ao poder. Nós não podemos ver o poder de Deus, senão ele manifestado na vida das pessoas. Nós não temos como demonstrar o poder de Deus, a não ser com nossas vidas transformadas. E muitas vezes pessoas dizem, porque Deus está operando na minha vida. Aí você olha para a vida daquela pessoa e dá vontade de chorar. Ou de rir, ao mesmo tempo. Então, aquelas palavras bonitas eram palavras vazias. É quando você vai evangelizar e você tenta falar, não digo tanto na rua com pessoas estranhas, mas para um amigo, alguém na família, um colega. Aí você vem para a pessoa dizer, meu colega, meu amigo, meu vizinho, meu parente, deixe-me contar o que Jesus fez na minha vida. E aquele parente que sabe muito bem na sua vida fala, Jesus fez o que na sua vida? As pessoas percebem que são palavras ocas, vazias. E o Evangelho não é por palavras, mas é por poder. Sabe o que é tão mais difícil a gente ganhar nossos amigos e parentes e colegas para Cristo do que é ganhar alguém, por exemplo, nas ruas? Ontem mesmo, nós saímos, eu tive o privilégio, Deus abençoou, eu levei 8 almas para Cristo. Sabe por que é muito mais fácil você levar alguém a Cristo, que você encontra na rua, numa praça, na casa deles? Sabe por que é mais fácil? Porque aquele seu amigo, colega, familiar, ele conhece a sua vida. E muitas vezes a nossa vida não está refletindo o poder de Deus. E as nossas palavras soam ocas e vazias. Como eu falei semana passada, aquele irmãozinho que perde culto, que só... Outra coisa, a Camila mesmo perdeu o culto. Qual foi o último culto que tu veio, Camila? Foi o ano passado. Tudo bem, ela estava lá em... Qual era o lugar? Rondônia, né? Rondônia, estava em Rondônia. Mas isso é desculpa, não é desculpa. Só porque estava em Rondônia não quer dizer nada. Mas entenda, sabe, você vai para o seu vizinho e fala, vizinho, bora para a igreja, porque a igreja é a coisa mais importante do mundo. Aí o vizinho fala, engraçado, domingo passado você não estava no culto, você estava em casa assistindo, que eu ouvi você brigando com sua mulher, assistindo Fantástico, ou fazendo... Sabe o que isso é? No ouvido daquele seu vizinho, palavras vazias. Vazias. Não tem conteúdo, não tem poder. Não tem poder. Palavras, quando vazias, refletem alguma coisa. Qualquer palavra reflete alguma coisa. E a palavra vazia reflete alguma coisa também. Qualquer palavra que sai da nossa boca, ela é uma reflexão do nosso espírito, ela é uma reflexão do nosso coração. Foi Jesus que falou em João 6,63 assim, o espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. As palavras que eu vos digo são espírito. Se você ver aqui, você vai notar que não é espírito com E maiúsculo. Ele não está falando aqui sobre o Espírito Santo de Deus. Ele está falando as palavras, o que sai da minha boca, o que sai da sua boca, elas são espírito. Espírito em inglês quer dizer pneuma em inglês. Porque não sabe, o Novo Testamento foi escrito em inglês. Em grego, o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra espírito é a palavra pneuma. Onde a gente diz pneu. Ou pneumologia. Sabe por que isso? Porque significa respiração, ar. Então, quando você fala a minha e a sua palavra, é como se fosse o nosso espírito saindo, transbordando pela nossa boca. E é justamente o que Jesus falou em Mateus 15:18, mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. O que sai da sua boca, quando são palavras vazias,
elas refletem um espírito que está vazio. É um espírito que não está cheio do poder de Deus. Gente, Jesus falou isso. As palavras são espírito. Jesus falou, o que sai da boca, ou seja, palavras, é o que abunda o coração. Então, palavras vazias refletem um espírito que está também vazio. Quando a palavra é só para enganar, desviar a atenção, defraudar, aquilo ali é um espírito de engano. Você está querendo falar... Vou dar um exemplo aqui. Eu até pensei isso no irmão Luiz hoje de manhã, que a gente estava lá no culto, lá na sombra, que a gente estava indo embora, e a gente falou, Tiago, até de noite. Ele falou, até de noite. Ele falou assim, se Deus quiser. Eu vou falar sobre a expressão, irmão, se Deus quiser. Hoje de manhã eu falei para o irmão Luiz, se Deus quiser. A gente se vê hoje à noite. Eu estou aqui e o irmão Luiz está aqui. Deus quis. Mas muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou para o culto hoje à noite se Deus quiser. Como que? Se você não fosse, foi porque Deus não quis. Gente, Deus quer. Deus quer. Eu vou ler a Bíblia se Deus quiser. Então leia, porque Deus quer. Mas quantas vezes a gente fala, se Deus quiser, Deus não entender. Bom, se dá, dá, se não dá, não dá. Se eu for, eu vou, se eu não for, eu não vou. Se Deus quiser, quer dizer, se eu não fui, é porque Deus não quis, viu? Palavras vazias. Se Deus quiser, eu não vou fazer aquilo. Bom, dependendo do que for, Deus deixa bem claro o que Ele quer e o que Ele não quer. Então, próxima vez que você falar, se Deus quiser, pense bem o que está falando, para não ser palavra vazia. Obviamente, a palavra do irmão Luiz hoje não eram vazias, porque aqui está ele. Sabe por quê? Porque Deus quis, Deus quer. Deus falou, não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns, lá em Hebreus fala. Deus está dizendo, não é para deixar a congregação, não é para deixar essa congregação, quer dizer, um ajuntamento, não é para deixar de se juntar com a igreja, ou seja, não é para deixar de vir para os cultos. Não, pastor, se Deus quiser, eu vou. Então venha, porque Deus quer. Mas muitos outros tipos de expressões. Outro dia eu ouvi alguém falando, não foi ninguém daqui, ninguém fica aqui. Eu sei quem foi, não, você não sabe quem foi. Jesus é digno de todo louvor e toda honra e toda glória. Amém. Mas Jesus, na vida da pessoa que proferiu essas palavras, Jesus, como é que está ele na vida daquela pessoa? Eu francamente não sei, estou só perguntando. Porque é muito bonito falar, Jesus é digno de todo. Sim, ele é digno, mas ele recebe toda a glória, toda a honra na sua vida. A sua vida é uma que traz louvor e glória, honra a Cristo? Ou será que a sua vida é aquela que Jesus olha lá de cima e fica assim, ó? A sua vida exalta a Cristo ou arrasta o nome dele na lama com mau testemunho? Muito fácil dizer, Jesus é digno de isso, aquilo, aquilo outro. Tá. E como é que está a sua vida? Reflete isso? E essa daqui, ó. Deus é Pai. Deus é Pai. Pode confiar em Deus. Você confia em Deus? De verdade você confia em Deus? Ou você fica perturbado, perde paz, perde sono, fica aperreado, não confia em Deus? Aí tem ousadia de dizer, Deus é Pai. Deus é Pai. Deus é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Deus, Ele quer que a gente faça certas coisas e não faça outras coisas. Então, o que eu estou tentando ilustrar é isso. Cuidado com palavras vazias. Porque Jesus falou de cada palavra que sair da nossa boca, nós vamos prestar contas. Então, toda vez que você fala, pastor, eu vou para o culto se Deus quiser, e você não foi, Deus vai cobrar isso de você. Você falou que você ia se eu quisesse, e eu quis, e tu não foi. Explique. Aqui. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Você disse que eu sou digno de todo louvor, toda honra e toda glória, mas você não me honrou. Com sua vida tu não me louvou e nem me trouxe glória. Explique isso daí. É porque
Vai ter muito irmãozinho gaguejando no tribunal de Cristo para se explicar o que não tem que explicar. E vai perder galardão. Palavras vazias, tenha muito cuidado. Se há algum consolo a ter nessa questão de palavras vazias saindo da nossa boca, também saíram palavras vazias das bocas de muitas pessoas bem intencionadas e muitas pessoas com bom testemunho na Bíblia. Eu quero hoje ver rapidamente alguns exemplos de pessoas e as causas pelos quais nós temos palavras vazias saindo das nossas bocas, porventura. Olhe comigo para Lucas capítulo 22 e o versículo 33. Lucas 22, versículo 33 diz assim. Isso aqui é, só para dar um contexto para você, isso aqui é Pedro. Pedro sendo Pedro. E ele disse, isso é Pedro que disse, e ele disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele sendo Jesus, mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Deixa eu resumir aqui para você. Pedro falou, Deus, Jesus, eu estou disposto a ir contigo à prisão e até a morte. E Jesus falou, palavras vazias. Porque o galo não vai cantar antes que você me negue 3 vezes. Bonitas as palavras, lindas. Quem ouviu Pedro falar isso falou, uau, esse daí é o cara. Ele falou que se Jesus for preso, ele vai junto. Se Jesus morrer, ele morreria junto com Jesus. Esse é um caba macho. Jesus falou, é? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Pedro disse que estava disposto a ser preso e morrer por Cristo. E claro, Cristo, sendo Cristo, enxergou o vazio das suas palavras. Inclusive, no mesmo relato, no livro de João 13, versículo 38, Jesus falou o seguinte, com um toque de ironia. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Olha lá, pode ver, João 13, 38. Pedro falou, eu darei minha vida. Jesus falou, você? Tu darás a tua vida por mim. O que a gente não vê na tradução é que Jesus fez Tem aquele kkkkkk, pois é, está lá no original grego, tem um monte de kkkkkk. Jesus falou que você vai morrer por mim, Pedro. Tá certo. Porque Jesus sabia o que ia transpassar em breve. E quando você fala, se Deus quiser, Deus fala, eu quero. Deus já está sabendo. Pedro não só negou, mas o negou com veemência, com gosto. Vai Marcos 14, 71. E ele começou a praguejar e jurar. Jesus falou, não jures por nada no céu e na terra. Pois Pedro aqui estava negando ele tão veemente, tão entusiasmamente, com tanto gosto, que ele começou a praguejar. Só que praguejar, ele começou a falar palavrões. Eu não vou falar palavrão aqui, sabe muito bem o que é. Quer ouvir um? Fala que o irmão Lucas aqui, ele tem um repertório de palavrão terrível. Ele começou a praguejar, gente. E jurar, dizendo, eu não conheço ele. Isso é a censura. Não foi só, não, eu não conheço não. Não, a coisa foi feia. Ele pegou pesado. Praguejou, jurou. E ele começou a praguejar e a jurar, não conheço este homem de quem falas. Aí o galo cantou. E o chão de Pedro sumiu. E a Bíblia fala que ele chorou amargamente. Por quê? Porque ele percebeu, são palavras vazias. O que ele falou lá, eu tenho certeza que o Espírito Santo pegou um videotape, voltou até aquele ponto e falou, lembra aqui, deixa eu apertar o play aqui, ó. Irei à prisão e até a morte com tu, ó mestre. E Jesus falou, tu irá até a morte por mim, Pedro? Pois é.
O que será que levou Pedro a negar assim a Cristo? Sabe o que foi? Medo. Sabe o que leva pessoas a palavras vazias, muitas vezes? Medo. Pastor, medo de quê? Bom, eu vou ler aqui para você alguns versículos antes, em Marcos 14, versículo 65, que fala assim, ó. E alguns começaram a cuspir nele. Esse nele é Cristo. Começaram a cuspir em Cristo. Lembrando que ele foi preso, estava na casa do sacerdote. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto. E a dar-lhe punhadas, socos. E dizer-lhe, profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Estavam surrando Cristo. E Pedro vendo isso. Certamente Pedro lembrou do que Jesus falou em João 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Jesus falou que se perseguirem ele, vão perseguir a mim, então lá. Dando soco, bofetadas. Se perseguem ele, vão perseguir a mim. Você não é um deles. Eu? Não sei, não conheço aquele homem. Sabe o que foi? Medo. Palavras vazias nascem quando a gente tem medo de alguma coisa. No caso aqui de Pedro, foi a integridade física, a segurança dele. Ele proferiu palavras vazias. Ou melhor ainda, as palavras vazias que ele proferiu antes foram mostradas vazias. Por quê? Por causa de medo. Quando ele falou, eu vou preso e até morro por vocês, Jesus. Aquelas palavras só se tornaram vazias quando ele negou a Cristo. Ele poderia ter sido preso. Suas palavras então não seriam vazias. Mas elas se tornaram vazias porque na hora que perguntaram, você conhece aquele homem? Eu não. Então foram palavras vazias. Além disso, Pedro fez o que fez, não só por medo, mas por uma questão de conforto e comodidade. Lá em Marcos 14, versículo 67, fala assim, e vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse, tu também estavas com Jesus o Nazareno. E depois Pedro fala, eu não. Então Pedro não só estava se protegendo fisicamente, mas ele estava se aquentando. Lembra, era de noite, era frio? Ele estava se aquecendo no fogo. Aqueles que perseguiam a Cristo. E tem muito crente que se aquece com o fogo do mundo. E isso esvazia suas palavras. Palavras que proferiram com boas intenções. Pedro, quando falou aquilo, ele tinha toda a intenção. Ele tinha boas intenções. Mas era só isso. Eram vazias. Porque para se livrar da perseguição, para se livrar do frio, para se aquentar ao fogo, ele esvaziou as suas palavras. Pedro, apesar de tudo isso, ainda é o campeão mundial de todos os tempos de andar sobre as águas. Requer muita fé. Ele não teve medo das ondas, da escuridão e da chuva e do vento. Quando Jesus veio andando sobre as águas, a tempestade no meio da noite, ele falou, Pedro, venha! E Pedro foi. Mas aqui Pedro estava com medo. Isso nos demonstra uma coisa muito importante. Não adianta, de nada serve ficar vivendo das glórias do passado, da fé do passado. Pedro havia tido grande fé no passado, mas o passado passou. Aqui e agora, no lado de fora do julgamento de Cristo, pelo sumo sacerdote, ele jurou e praguejou, dizendo, eu não conheço esse homem. Nós temos que viver no presente, nós temos que renovar nossa fé, renovar nossas forças no presente. Não ficar vivendo em vitórias do passado. Ah, porque no passado eu fiz isso. Ah, porque no passado eu fiz aquilo. O passado passou, o que você fez, glória a Deus, mas estamos vivendo agora. Não vamos viver com glórias do passado, vitórias do passado. Olhe comigo para João capítulo 11. Vamos ver outra pessoa
que demonstrou palavras vazias. O primeiro foi Pedro e seu medo. O segundo vai ser Tomé. E Tomé é conhecido pela sua falta de fé. A falta de fé de Tomé. Quando nós temos esse tipo de medo resultado de falta de fé, que nos leva justamente a Tomé. João 11,14 fala: então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Aqui nós temos Tomé. Jesus falou: Lázaro está morto. Ele falou: então vamos lá para a gente morrer junto. De quem? De Lázaro. Bom, Lázaro morreu, vamos lá a gente vai morrer com Lázaro. Lázaro morreu, vamos lá para morrer também. Corajoso, né? Vamos lá para morrer. Pois esse mesmo Tomé, cheio de bravado, cheio de palavras bonitas, porém vazias, no versículo 16, em João 8, cheio de fé, né? João 11, cheio de fé. Mas vá para João 20. Lá em João 20 nós temos o mesmo Tomé, mas parece que a fé dele vazou todinha, que ele está seco de fé. João 20, lembra que os discípulos estavam reunidos. João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Jesus apareceu para eles num domingo. Ou seja, foi um culto. Havia um culto e Tomé não estava no culto. Tomé faltou ao culto e Tomé não viu Jesus. Quer uma dica? Quando você perde um culto, você perde alguma coisa. Você perde alguma coisa. Ou você vem para o culto só para bater o ponto. Tim, tim. Não, gente, quando você perde um culto, você perde alguma coisa. Deus tinha alguma coisa para você naquele culto. Eu não sei se era na mensagem, no louvor, depois na comunhão, a gente conversa. Eu não sei o que é, mas em algum lugar, em algum ponto do culto, em algum ponto da reunião, Deus tinha algo para você, uma palavra de encorajamento, uma palavra de... não sei o que é, não interessa o que é, mas Deus tem algo para você. E quando você falta, foi como Tomé. Tomé é um dos 12, pense você, um dos apóstolos, faltou ao culto. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Veja bem, João 8 está dizendo: vamos para morrer junto com Lázaro, vamos morrer junto com Lázaro. Agora em João 20 ele está dizendo: se eu não colocar o meu dedo nos cravos da sua mão, se eu não colocar a minha mão no seu lado, ele não ia botar o dedo não, ele queria botar a mão toda. Lembrando que Jesus na cruz, depois de morto, o soldado romano pegou uma lança e o perfurou. Não foi uma agulha não, gente, foi uma lança larga. Deixou um buraco desse tamanho, uma incisão grande. Tanto cabia a mão que Tomé falou: eu quero colocar a minha mão. E se eu não fizer isso, eu não vou crer, de jeito nenhum vou crer. Como é que foi tanta fé para tão pouca fé? Você vê como as palavras dele se tornaram vazias, as palavras dele lá de João capítulo 11, quando ele falou: se Lázaro morreu, vamos juntos para que morramos com ele. Sabe o que foi? Foi falta de fé. Falta de fé esvazia nossas palavras. Não é tanto a questão que faltou fé, porque fé todo mundo tem. Não existe um ser humano na face da terra que não tenha fé. Todo mundo tem fé. Eu tenho fé, você tem fé. E todo mundo tem o mesmo tanto, a mesma medida de fé. Lá em Romanos 12, versículo 3, fala assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes,
pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Lá em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então o tema aqui é fé ainda. E isso, o que? A fé não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Deus dá fé. Deus, ele reparte fé a cada um. Então todo mundo tem fé. A questão não é que Tomé não tinha fé. Tomé tinha fé. O problema é onde a gente coloca a nossa fé. Você vai colocar fé em Cristo? Na palavra de Deus? Ou vai colocar fé nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios raciocínios, nas suas próprias filosofias? Colocar fé nas coisas do mundo, colocar fé naquilo que você vê, que é palpável? Aí que está o problema. Tomé falou, eu só vou acreditar se eu botar o meu dedo nos cravos do prego e colocar minha mão aonde a lança perfurou o seu lado. E se eu não puder pegar, colocar meu dedo e minha mão nos ferimentos, eu não vou crer. Sabe o que é isso? É você ter fé, mas só fé no visível. Eu poderia ir para Hebreus capítulo 11, não vou, mas o capítulo da fé. Hoje de manhã falamos sobre isso lá no culto de manhã, lá na sombra. Ninguém tem falta de fé. O problema é falta de fé na palavra de Deus. Mas todo mundo tem fé. Se você vai ao médico, você tem fé. Você tem fé que o médico sabe o que está fazendo, vai passar um remédio para você, você vai tomar um remédio e vai ficar bom. É a sua fé que você espera. Isso é fé. Quando você senta numa cadeira, você tem fé que ela não vai se abrir e você vai cair no chão com os pés para cima. Isso é fé. Tudo isso é fé. Todo mundo tem fé. Você vai trabalhar, você tem fé que no final do mês você vai receber. Você tem fé, você trabalha o mês todo de graça. Não recebe um tostão, aí no final do mês você recebe. Isso é ter fé. Isso é ter fé. Tá? Tem muito funcionário lá no Rio de Janeiro, Minas Gerais, que tiveram fé no governo de um certo partido que não vamos mencionar. Para quê? E então você receber até hoje. Não receberam janeiro, não receberam décimo. Pois é. Tiveram fé, mas a fé não resolveu muita coisa, gente. A fé, para ser eficaz, tem que ser colocada na coisa certa, e a coisa certa é a palavra de Deus. Tomé teve falta de fé. Pessoas que não creem que Deus, como dizem crer, mas eles querem ver para crer. Como Tomé falou, você não vê o sinal dos cravos, de maneira nenhuma. E eis o dilema. Se nós não cremos na palavra, na palavra de Deus, nós não vamos crer nas provas, nós não vamos crer nas evidências. Deixa eu ler uma história aqui, Lucas 16. Lucas 16 conta a história de Lázaro e o homem rico. E os dois morreram, o homem rico foi para o inferno, Lázaro foi para o paraíso, foi para o céu, paraíso, foi ao seio de Abraão. E Lázaro estava aqui no paraíso, havia um abismo que separava eles do inferno, e lá no inferno o homem rico viu Lázaro, e onde a gente pega aqui a história, e disse ele, o homem rico, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhes disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. O homem rico falou, eu estou nesse lugar em tormento, eu estou aqui nas chamas, Abraão, manda Lázaro falar com meus irmãos, minha família, para dizer para eles sobre isso, que eu não quero que eles venham para cá. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra de Deus. Se eles não creem na palavra de Deus, não vão crer nem que algum dos mortos vai ter com eles. Ou seja, você quer prova? Se você não crê na palavra de Deus, provas não vão resolver nada. Jesus falou assim, vocês me odeiam e querem me matar. Por qual das minhas obras?
Eles responderam, não pelo que você faz, mas porque você diz que é o Filho de Deus. Ora, as obras que Jesus fazia era justamente a prova visível, palpável, de que Jesus era o Filho de Deus. E mesmo assim, não acreditaram. Jesus curou um cego. Os fariseus foram para ele dizer para ele, ô ceguinho, vem cá. Quem foi que ele curou? Eu falei, eu não sei, foi um homem veio aí. Jesus, foi Jesus que me curou. De onde ele veio? Ele falou, olha, eu não sei, eu só sei de uma coisa. Eu nunca vi alguém que não é de Deus, eu nunca ouvi falar de um cego de nascença voltar a ver. Aí o ceguinho falou para os fariseus, é engraçado. Ele me curou, fez uma obra de Deus e vocês perguntam de onde ele vem? Mais uma vez, as provas palpáveis, visíveis de Cristo era o Filho de Deus, para os fariseus não adiantava, porque eles não queriam crer. Como Abraão falou, eles têm Moisés e os profetas. Se eles não ouvem, não escutam, não acreditam em Moisés e os profetas, tampouco vão acreditar se Lázaro ressuscitar e for falar para eles. Pessoas que não têm fé e querem e dizem, quantas pessoas aqui já ouviram isso? Eu quero ver provas, eu quero ver provas. Gente, o mundo está cheio de prova que Deus existe. Mas sabe o que o homem faz? O homem veio do macaco. O que você faz quando você fala que o homem veio do macaco? Você tira Deus. A minha Bíblia fala que o homem foi criado por Deus. Aí vem um homem inteligente e fala, não, o homem veio do macaco, veio do sapo, que veio do peixe, que veio da sopa cósmica, que veio de não sei o quê. Então mesmo quando a prova está na cara, se a pessoa não quer acreditar, não adianta. Porque a falta de fé não depende de provas ou não. A falta de fé depende do coração. E quando a falta de fé, isso esvazia as nossas palavras. Você pode falar palavras bonitas e sublimes, mas não adianta nada. Foi justamente isso, João 10, 38. Jesus falando, mas se eu as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Jesus falou, não crê em mim, crê nas minhas obras. Mas nem nas obras dele, que estavam lá, que eles viam o cego enxergando, o aleijado andando, o morto ressuscitado, os pães e os peixes multiplicados. Não estamos vendo nada. Porque é uma questão de fé, e a fé esvazia as palavras. Palavras vazias. Assim, muitos crentes, Deus tem feito coisas na vida deles. Deus tem operado maravilhas na vida deles, tem dado livramento, bênção. E ele faz isso só como uma amostra do que ele pode fazer. Pessoal, está vendo isso daí? Você está todo contente que eu fiz isso, está vendo isso daí? Isso daí não é nada. Isso daí é taxinha, isso daí é bobagem. Eu posso fazer muito mais. Outro dia eu falei sobre isso. Mas tem muito crente que se contenta com mediocridade. Não, tá bom, Deus. Agora deixa comigo. Deus fala, ok, eu vou deixar. Deus, ele dá o depósito, a entrada, digamos assim. E ele fala assim, tem muito mais de onde isso veio. Basta você ter fé. Não uma fé morta, mas uma fé viva. Uma fé que é refletida nas suas decisões, no seu caminhar, na sua vida. Não uma fé que vai gerar palavras vazias, mas uma fé verdadeira, com conteúdo. Tiago falou, fé sem obras é morta. Não estou falando uma fé morta, uma fé viva. Mostre-me a sua fé. Tiago falou, eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Pois é. Dizem crer, sobre crentes, que dizem crer
mas são palavras vazias. Tito escreveu falando sobre essa questão de palavras vazias e falta de fé viva, falta de uma fé que gera obras, que gera resultado. Ele falou assim, Tito 1,16: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Eles confessam que conhecem Deus, mas negam com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Veja só, eles confessam com a boca palavras, mas são vazias. Por quê? Porque eles confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Como? Sendo abomináveis e desobedientes. Não fazem o que Deus manda. Então você pode falar bonito, mas se você desobedece o que Deus manda, a Bíblia fala que isso é abominável, desobediente, e aqui fala, e reprovados para toda boa obra. Uma coisa interessante, essa palavra confessar, no começo do versículo, é a palavra grega homologel. A palavra homologel é onde vem o português homologar. Você vai lá e você homologa, você escreve, você atesta, está lá oficialmente. Essa palavra homologel vem de homo, que significa um sabão em pó azul usado muito comum. Estou brincando, fazendo anúncio aqui, vou ganhar um cachezinho depois. Vem de homo, que é o quê? De igual. Logel vem de logos, quer dizer palavra. Homologar, ou confessar, quer dizer a mesma palavra. Ou melhor ainda, a mesma lógica. Lógica vem de logos. L-O-G-O, pois é, logos, lógica. Porque logos quer dizer palavra falada ou o sentido, o raciocínio da palavra. Então, homologar é você ter o mesmo sentido, a mesma palavra. Por isso que quando você perdão. Quando você confessa a Deus, você está dizendo, Deus, eu estou errado, eu estou concordando com o Senhor. O Senhor disse que estou errado e eu estou dizendo que o que eu fiz é errado, estou confessando. Aí que vem confessar, homologar. Aqui estou dizendo que eles confessam que conhecem Deus. Eles dizem, Deus, eu acredito em Ti, nós temos o mesmo pensamento, a mesma palavra, a mesma tudo. Eu e você e Deus somos assim. Eles confessam com a boca, com palavras, mas negam-no. E aí termina assim, reprovados para toda boa obra. Sabe por que tem muito crente que não está envolvido na obra de Deus? Porque eles são reprovados. Não aceitos. Como assim, pastor? Vou dizer uma coisa dura, espero que alguns não fiquem chateados. Mas a obra de Deus não é para quem quer. É para os aprovados. E tem muita gente que não está na obra, você pensa, ou você, seja lá quem for, a pessoa pensa que, não vou porque eu não quero. Como é que você não quer? Deus não está te chamando porque você foi reprovado. Você foi rejeitado. Por quê? Porque você fala uma coisa, mas faz outra. Você fala que me conhece, mas pelas suas obras de desobediência, você se torna abominável e, eu cito, reprovado para toda boa obra. E você pensando, eu não vou porque eu não quero, quando quiser eu vou. Não é o que está dizendo aqui, gente. Não é o que está dizendo aqui. Ou estou lendo errado? Reprovado é o oposto de aprovado. Para você ser aprovado por alguma coisa, você tem que passar algum teste, alguma prova. Aí que vem aprovado e reprovado. Qual a prova? A prova é você não ter palavras vazias. É você falar, eu confesso que conheço Deus, então não seja desobediente.
Não seja abominável, como fala aqui. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Por isso que tantos crentes não participam da obra, não são aprovados. Por quê? Porque são desobedientes. Não, eles dizem, andam por aí, a paz do Senhor, glória a Deus. Confessam, dizem palavras vazias, mas quando você vê a vida deles, é uma vida de desobediência e abominação, e são reprovados. E Deus fala, você não. O cristianismo de hoje tem a impressão que Deus está indo atrás da gente, implorando. Pô, gente, quem tem que estar implorando, de joelho, correndo, implorando, pedindo a Deus, somos nós, não Ele. Às vezes ele pensa que Deus está lá. Por favor, eu preciso ter vocês. A gente que tinha que ter essa atitude, chorando, rastejando, ajoelhando, clamando por Deus. Deus, eu preciso de você, Deus, sem você eu não sou nada, Deus, me ajude. Tem muito crente que acha o contrário, acho que Deus está fazendo isso, eles estão lá. Estou sem tempo, não estou afim. Quando quiser, eu vou. Apocalipse, tem um versículo que fala que Jesus vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Gente, se Jesus vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos, é porque no céu vai ter o quê? Lágrimas. Não, pastor, mas tem o versículo fala que não vai ter choro, não vai ter pranto, mas vai ter lágrima. Porque tem muito irmãozinho que vai estar lá, dizendo como eu fui burro, como eu fui cego, como eu fui enganado pela carne, o mundo e o diabo. Jesus vai enxugar suas lágrimas. Mas haverá lágrimas. O diabo é mestre do engano. Ele tem enganado muita gente, achando, sabe? Tem gente que pensa que Deus é o Papai Noel, Deus é alguém que está lá suplicando por nós, e que nós que somos os importantes em tudo isso. Não. Lembra quando fala que Deus é digno, todo louvor, honra e glória? Pois é justamente isso. Quem tem que estar rastejando, implorando, correndo atrás de Deus, somos nós, e não Ele, a gente. A obra de Deus é para os aprovados. Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora entenda uma coisa, isso aqui é para ser discípulo, não tem nada a ver com ser salvo. Aqui não está dizendo que tem que fazer isso para ser salvo. Ser discípulo. Ele falou, eu tenho que vir em primeiro lugar. Tem que ser aprovado. Jesus está dizendo, se você não quiser tomar sua cruz e você quiser ter pai, mãe, filho, filha, isso, aquilo, mais importante do que eu, nem venha. Nem venha. Eu posso ser o seu salvador, você está caminhando do céu, mas você não quer carregar a sua cruz, você não quer colocar em primeiro lugar, então nem venha. Você está reprovado. Lembra o jovem que veio para ele? Mestre, o que farei para seguir a ti? Venha, me siga. Deixa eu derramar o pai primeiro? Não. Qualquer que não aborreceu o pai, aí você fala, isso, como Jesus é terrível. O pai do jovem morreu, não pode nem enterrar o pai. O pai do menino não tinha morrido coisa nenhuma. Deixa eu traduzir para você. O que ele quis dizer foi, quando o meu pai morrer, eu vou receber uma herança. Agora, se eu for atrás de você, eu vou me embora. Quando ele morrer, eu não vou receber nada. Foi o seguinte, quando meu pai morrer e eu receber minha herança, aí eu sigo você. Jesus falou, tchau. Não precisa não, pode ficar aí. Reprovado. Falando sobre servos, Jesus falou uma frase, e nesse contexto você vai entender essa frase, que às vezes perguntam, pastor, o que quer dizer essa frase? Pois bem,
Mateus 20:16. Assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É nesse contexto que a gente entende esta frase. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque Deus chama muitos, mas muitos são reprovados. Eles querem enterrar o pai primeiro, querem ter isso ou aquilo, não querem carregar a sua cruz, não querem obedecer, não são aprovados para toda boa obra, são desobedientes, porque negam a Cristo. Fala muito bonito. Alguns irmãozinhos aqui da igreja, não tem nenhum aqui, então posso falar, se tivesse falado do mesmo jeito, mas se você perguntar para eles, fulano, vizinho, colega, você é crente? Eu sou. Qual a sua igreja? Eu sou da Igreja Batista Metropolitana, meu pastor é pastor Roberto. Só que eles vêm para a igreja literalmente a cada 3 meses. Literalmente, sem exagero. Sabe o que é isso? Palavras vazias. O mais triste é que eu imagino o tipo de vida desobediente e abominável que essas pessoas levam e saem por aí jogando aos 4 ventos. Eu sou da Igreja Batista Metropolitana, eu pastor Roberto. Minha gente, não faça isso, não, fique quietinho. Não sai por aí apontando, pintando, dizendo que é daqui da igreja. Não, por favor, faça isso não, não dê mau testemunho não. Fala que é da igreja ali, estou brincando. Mas não faça isso não. Última coisa essa noite. Vamos para Mateus capítulo 15. Estamos vendo pessoas que proferiram palavras vazias. Nós vimos Pedro com o seu medo. Nós vimos que o medo é uma reflexão de falta de fé, o que nos levou a Tomé com a sua falta de fé, que nos leva aos escribas e fariseus e os seus costumes. Mateus 15, versículo 7. Jesus, vou começar aqui, Jesus já entra rasgando o verbo. Versículo 7 de Mateus 15. Hipócritas! Daquele jeitinho suave, amigável que Jesus falava. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mais uma vez, bocas e lábios. As palavras estão perto, as palavras são bonitas, eles falam bonito, mas o coração está longe. Um pouquinho antes dessa conversa aqui, Mateus 15, 7 e 9, dê uma olhadinha em Mateus 15, 2. Por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Isso são os fariseus perguntando para Jesus. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Diga uma coisa, alguém já leu alguma coisa na Bíblia aqui sobre lavar a mão? Os fariseus estavam todo chateado, porque os discípulos não lavavam as mãos. Aí você pensa, o que tem de mais lavar as mãos? Nada demais. Agora, não só não está na Bíblia, mas eles criaram todo um sistema. Você tinha que lavar as mãos de um certo jeito, aí você tem que segurar as mãos assim, para a água escorrer, aí você... E aquilo era tido como Bíblia. A tradição deles, o costume deles, os ensinamentos de homens, eles tinham a mesma autoridade que a palavra de Deus. Aí eles perguntaram, por que os seus discípulos? Aí Jesus respondeu, por que transgredir vocês a lei de Deus? Você pergunta, porque os meus discípulos transgridem as suas leis e vocês que transgridem a lei do meu Pai. Tradição, essa palavra tradição, no dicionário quer dizer, o que se faz por hábito ou costume. Quando seguimos os nossos costumes ou as nossas tradições, ou os costumes do mundo, estamos fazendo a mesma coisa, fazendo exatamente o que os fariseus e os escribas faziam. E Jesus falou em relação a isso, em vão me adoram. Vão quer dizer vazio.
A sua adoração, ela é vazia. A sua adoração, ela é oca. É igual às suas palavras, vazias. Por quê? Porque vocês transgridem a lei de Deus. Com o quê? Com a vossa tradição. Eu já vi muito crente que conversa. Ah, pastor, mas eu sou assim. Ah, mas eu sempre fui assim. Deixa eu ver se eu entendi. É a sua tradição. É o seu jeito. É o seu costume. Muito bom. Foi isso que os fariseus disseram. O nosso costume, a nossa tradição é essa. E os seus discípulos estão quebrando essa tradição. Jesus falou, exploda-se a tradição de vocês. Vocês estão quebrando os mandamentos do meu Pai. Com a sua tradição ridícula. Sabe o que Deus acha das nossas tradições, do nosso jeito, dos nossos costumes? Sabe o que Ele acha? Eu não posso nem dizer o que Ele acha. Mas digamos assim, Ele não pensa muita coisa não. Ele está lá ligando muito para as nossas tradições e costumes. Ah, mas o meu costume é esse, eu não tenho costume de fazer isso. O meu costume é fazer aquilo. O meu jeito é fazer assim. Ok? Só que, no meio de entender as coisas, nós devemos mudar para nos adequarmos à palavra de Deus. E não o contrário. Nós que devemos mudar. Mas se a nossa atitude é, eu não tenho que mudar nada, porque eu sou assim. Eu falei isso recentemente, vou falar de novo. Se eu fosse o mesmo Roberto que eu era 27 anos atrás, quando eu fui salvo, essa é outra história. Gente, nós temos que mudar. Quando a gente acha, quando nós achamos que eu não preciso mudar nada, o que você está de fato dizendo é, eu sou perfeito. Porque não precisar mudar, falta de necessidade de mudança, é justamente a definição de perfeição. Perfeição é quando se você mudar alguma coisa, piora. Perfeição é quando está tudo perfeito. Não falta nada, nada demais, está na medida. Só cabe a Deus esse atributo de perfeição. A nós não. Então entenda. Nós temos que mudar nossas tradições, nossos costumes. Pode ser uma tradição nacional. Carnaval está chegando aí, gente. Não, no Brasil é uma tradição. Exploda-se a tradição, gente. No passado já tivemos irmãozinhos aqui que não estão mais conosco, mas saíram e foram vistos com aquele bloco, as pecinhas. Lucas conhece pelo jeito. Pois é. Não, pastor, mas é tradição. Mude a tradição. Pode ser uma tradição nacional, pode ser uma tradição, um costume familiar, pode ser uma tradição, um costume pessoal. Não interessa. Aqui tem os fariseus com os costumes e tradições deles. E Jesus falou, corta. Corta. Perfeição é um atributo que cabe apenas a Deus. E se você acha que você não tem que mudar, é porque você está dizendo, em efeito, que você é perfeito. Mas só Deus é perfeito. Então você está se igualando a Deus. Sabe onde vem esse pensamento de se achar perfeito, se achar igual a Deus? Deixa eu ler aqui para você, Isaías 14:14. Quem foi que disse isso? Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. Sabe quem disse isso? O diabo.
O mesmo diabo que veio para Eva em Gênesis 3:6 e falou assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Essa história de ser como Deus, isso é conversa diretamente do inferno, de Satanás. Gente, ninguém é perfeito, todos nós precisamos mudar para nos adequarmos à palavra de Deus. Essa desculpa de, não, mas a minha tradição, era exatamente o que os escribas e fariseus diziam. Mas eu vi as suas tradições, Jesus. Jesus falou, joga uma bomba nas tradições. Talvez chegue a hora de a gente fazer, jogar uma bomba nas nossas tradições, se são contrárias à palavra de Deus. Mas é o nosso costume, não interessa. Se somos salvos, nós devemos e precisamos glorificar a Deus. Se o nosso jeito não agrada a Deus, se o nosso costume e tradição não agrada a Deus, muda-se o costume e a tradição. Primeiro, último versículo que eu vou ler, 1 Coríntios 6:19. 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificai a Deus no corpo e no espírito, porque ambos pertencem a Deus, não a nós. Ele foi comprado por um bom preço. Esse bom preço aqui não quer dizer que foi uma pinchincha, não. Foi um alto preço. Foi caro. Custou caro. O nosso corpo, o nosso espírito pertencem a Deus. Glorificai, pois. Então, se a sua tradição, se o seu costume não glorifica a Deus, o espírito não é teu, o teu espírito não é teu, e o teu corpo não é teu. Palavras vazias refletem muita coisa. Medo, falta de fé e costumes que Deus manda destruir. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra esta noite. Ó Deus, que possamos